Fim de semana marcado pela descoberta do genocídio dos Yanomamis promovido pelo governo Bolsonaro. Como política de Estado, Bolsonaro será condenado como um criminoso internacional, como um genocida. A gente vai falar bastante sobre isso. O Lula enquadrou o Ministério da Defesa, a gente fez inclusive live extraordinária, não o Ministério da Defesa, enquadrou o comando do Exército, então afasta aquele general Júlio, que agiu como abrigou os terroristas, e nomeia o general Tomás como chefe do Exército. Né? Outra notícia importante, na noite de ontem, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, protegidos pelo jornalismo econômico brasileiro, soltaram a primeira nota para dizer que não sabiam de nada. Né? A culpa é dos funcionários, a culpa é dos auditores que não pegaram a fraude deles. Né? Vê se pode, né? Quer dizer, é muito óleo de peroba, muita cara de pau. Bom dia, aqui é o Oriovaldo Nery, e por isso mesmo, né? Quer dizer, diante de tanta disfarçatez, que a gente reforça o pedido de apoio ao nosso documentário. Bom, deixa eu começar com esse caso das Americanas, rapidamente. Roberto Requião tem toda a razão. Eu vou botar um áudio que ele publicou ontem aqui no Twitter, nas redes sociais. O governo Lula está comendo mosca nesse caso, né? Tem que ir para cima. Vamos ouvir aqui o que diz o Requião. Vocês já perceberam que os três empresários liberais, verdadeiros gangsters, que deram o estouro de 40 bilhões nas lojas americanas, são os mesmos que compraram a Eletrobras? Vocês já perceberam que a consultoria que viabilizou o roubo das lojas americanas é a consultoria que assessorou a privatização da Eletrobras? O presidente Lula tem que intervir nisso imediatamente. A Petrobras tem que voltar ao controle do Brasil para o povo não ser escandalosamente roubado. E esta gente tem que ser punida. A exemplo do que lá atrás fez o Obama com a General Motors. Ele viabilizou, junto com o Ministério Público americano e o FBI, a punição dos ladrões. Estatizou a General Motors, sem que se perdesse o emprego, os trabalhadores e o povo americano fossem prejudicados. É isso que nós temos que fazer agora com a Eletrobras. O Obama, posteriormente, devolveu para o mercado a General Motors, porque a função do Estado não é produzir concorrencialmente automóveis. Mas esse não é o caso da Eletrobras, que tem que ser estatizada, como fez a França e a Alemanha recentemente. Nós estamos na contramão desse processo. E os gangsters, que se dizem liberais, têm que pagar pesadamente por isso. Vamos lá, minha gente. O Lula precisa intervir nesse processo. Para cima deles, Lula, diz aqui a Aline Brito. Boa, Requião, diz a Tatiana Lobato. Está na hora do presidente Lula ouvir o ex-senador, ex-governador Roberto Requião, que ele está dizendo as coisas certas. É óbvio que os três caloteiros não podem ser os donos da Eletrobras, ou acionistas influentes. Como é que eles viraram acionistas relevantes da Eletrobras? Privatização na calada da noite, criminosa. O governo Bolsonaro abriu mão do prêmio de controle sobre as ações da Eletrobras e converteu ações ordinárias em preferenciais. A Americanas virou uma corporation. Né? O que aconteceu? O acionista controlador perdeu poder e os acionistas minoritários, como o Lemann e companhia, passaram a ter mais poder. Hoje tem uma outra notícia aqui, no estado de São Paulo, está no jornal Estado de São Paulo, e é sobre o estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas quer aplicar na Sabesp o método Eletrobras, ou seja, o governo de São Paulo abre mão do seu prêmio de controle e favorece acionistas minoritários. Roberta Ferrari, orgulho do meu governador Roberto Requião, fundamental que sejam tomadas providências. O governo pode e deve fazer muita coisa sobre esse caso, inclusive porque tem notícias de que o calote dos bilionários vai encarecer o custo de crédito para toda a sociedade. Há uma quebra de confiança entre o sistema financeiro e o setor privado. E, aliás, ninguém mais sabe se um balanço auditado pela PricewaterhouseCoopers tem algum valor, né? Porque eles não viram uma fraude que acontecia durante anos e anos. Nem a auditoria e nem os donos que estão querendo enganar a trouxa.